Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Yuri e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo da parte 3, que era a ditadura militar, que eu prometi. Antes de começar o vídeo, eu quero falar que o tema de hoje é complexo. Eu vou falar de ambos lados, imparcial. Não estou defendendo e nem apoiando a ditadura militar, pois foi algo ruim para o nosso país. Eu também quero falar que tudo que a gente está falando, tudo que a gente está pesquisando, o meu roteirista, ele viu em canais especializados, viu em é, sites, canais, como é que você fala? Eu gosto lá que eu esqueci o nome. E tudo. Então, tudo que a gente está falando é confiável e também foi vindo de alguma fonte confiável. Porque deve gente perguntar se as fontes são confiáveis e são. Então chega de enrolação e bora lá pro vídeo, porque hoje tá o roteiro tá bom, viu? Então bora lá e falou, até. Bom, para nós entendermos o que foi a ditadura militar, vamos voltar para o último vídeo. Se você não viu ainda, é essencial para entender esse período da nossa história. Lembrando que estava acontecendo nessa época a Guerra Fria, uma disputa ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética, um conflito que impactou diretamente na política interna praticamente do mundo inteiro, inclusive do Brasil, como vimos. Na República Populista, as coisas estavam começando a esquentar. O que mais motivou a implementação desse golpe foi então possível a ameaça do comunismo. O brasileiro tinha medo de virar comunista, nossa senhora. No Brasil, que sempre fez parte do bloco capitalista, essa sensação de desconfiança se intensificou mais ainda no governo de João Goulart. Novamente, se você não viu a parte 2, pausa esse vídeo e vai lá para entender melhor. Jango, na verdade, nunca foi comunista, mas suas ações mais radicais voltadas às classes populares, principalmente o planejamento de uma reforma agrária, deixou certos grupos conservadores completamente enfurecidos. Voltando ao ponto onde paramos no vídeo anterior, a igreja responde ao discurso de João Goulart, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, tendo mais de 500 mil participantes que não queriam mais ele na presidência. O povo fez de tudo para conseguir tirar o João Goulart e quando conseguiu, veio uma coisa pior do que eles pensavam. Vale lembrar que desde a Guerra do Paraguai, os militares já estavam construindo uma visão de que só com eles no poder o país iria para frente. Como chegamos a ver diversos movimentos do Brasil, liderados pelo Exército, o principal sendo a Revolução de 1930, então isso não foi algo que de um dia para o outro. Inclusive, chegamos a falar no vídeo da República Populista que esse golpe estava sendo feito planejado desde o governo democrático de Vargas e que vai acontecer de vez em 1964, sendo o tema dessa aula de hoje. Falando novamente em mais detalhes da Guerra Fria, temos a doutrina Truman, um conjunto de medidas de políticas externas adotadas pelos Estados Unidos para conter a expansão do comunismo. E adivinha qual eram essas medidas? Apoiar golpes daqui da América Latina. E qual foi um dos países apoiados? O Brasil. Mas é claro, os Estados Unidos vai crescer os olhos para cima da gente, supervisionando o que acontecia aqui dentro, até mesmo financiamento de propagandas políticas contra o comunismo. Tanto no dia do golpe houveram forças navais estadunidenses em volta do território brasileiro, como se quisesse falar, se o golpe não der certo, nós vamos invadir. Bom, o que os Estados Unidos faz para não conter o comunismo, né? Não States, até apoiar a ditadura, isso porque fala que é contra ditaduras, imagina se não fosse. Oh, Brasil, de novo você com esse assunto? Eu já falei, eu só apoio essa ditadura para impedir o comunismo. Já imaginou o que o comunismo podia fazer no seu país? Hein? Já pensou nisso? Eu apenas estava ajudando, mandando forças navais para seu território para caso a ditadura falhasse, eu invadir o Brasil. O que podia dar de errado, não é não? Eu não falo é mais nada. Bom, voltando ao assunto, o golpe já estava sendo planejado para ocorrer em abril, mais de 31 de março. Jango estava no Rio de Janeiro, então obviamente vão aproveitar a oportunidade e irão para as ruas, começando em Minas Gerais, algo que não estava conforme planejado, então você já imagina como deve ter sido a confusão que deve ter sido lá. João Goulart vai até Brasília para pedir apoio do Congresso, mas sem sucesso tentou ir para o Rio Grande do Sul para pedir ajuda do Exército Gaúcho. E foi aí que o caos se instaura. O Congresso mante falando que ele fugiu do país,
agora vagas para a presidência, onde Ranieri Mazzilli assume novamente, tendo ciência da operação dos Estados Unidos em apoio ao golpe. Se sentiu pressionado e sem escapatória, a não ser fugir para o Uruguai. Foi exatamente isso que ele vai fazer. João Goulart fugiu para o Paraguai. Porque se ele ficasse, os militares iam pegar ele, já sabe, e imagina o que os militares podiam fazer com o João Goulart. Então a opção mais óbvia para ele, infelizmente, era fugir. Nos primeiros dias, as coisas pareciam estar indo bem, com Mazzilli no poder, mas isso não iria durar por muito tempo. Quem estava no comando do país, de fato, os militares. É claro que eles não fizeram isso tudo só para um outro civil ficar na presidência. Então é declarado o ato institucional número 1, ou AI-1, afirma-se que tinham autoridade acima da Constituição, podendo cessar, retirar mandatos políticos, suspender direitos políticos, demitir funcionários públicos considerados supervisos e realizar uma eleição indireta para presidente, votação no Congresso não mais escolhido pelo povo. Com isso, no dia 15 de abril de 64, Humberto Alencar Castelo Branco assume o país. Castelo Branco era um pouco mais moderado e falava que os militares só ficariam no poder de forma temporária para reorganizar o país. Mas seu ministro da guerra, Arthur da Costa e Silva, também um ex-general, era totalmente contrário a essa ideia. Para ele, se você apoiava as ideias de esquerda, o seu único fim deveria ser a morte. Triste, muito triste. Com isso, a existência ainda da votação direta pelo povo para certos pontos políticos, inclusive de governador, apenas alguns dos militares que se elegeram ganharam de fato e que trouxeram necessidade do AI-2, extinguindo os partidos políticos existentes, apenas permitiram dois deles, a Aliança Renovadora Nacional, a Arena de Movimento Democrático Brasileiro, os políticos da oposição, uma parte deles, já que o resto foi caçado ou teve que fugir, além do aumento do poder do presidente. Acha que acabou? Teve ainda o AI-3, que aumentou ainda mais o controle do governo sobre as eleições, onde o povo deixa de votar diretamente para governar e prefeito. Quem escolhia agora eram assembleias, controladas pelo regime, e os prefeitos eram indicados pelos governadores, reduzindo ainda mais a participação popular, concentrando o poder neles, mesmo enfraquecendo a autonomia dos estados e municípios. A partir daí, já surgiram grupos armados contra isso, chegando a realizar até mesmo um atentado que deixou 2 feridos e um vice-almirante e um secretário do governo pernambucano, além de deixar infelizmente mais 14 feridos na conta. Em 67, Castelo Branco vai sair da presidência, mas antes ele declarou o AI-4, aprovando uma nova constituição, dando mais poder para eles, deixando a ideia de ser conservador de lado. Também foi criada uma lei que permitia prender ou expulsar do país qualquer pessoa que eles achassem que era contra o governo. E agora vem o pior de tudo. A partir de agora vai assumir um dos presidentes mais radicais da nossa história, o Costa e Silva, que falei anteriormente que vai ficar de 67 a 69, o período mais caótico da ditadura. No aspecto econômico, o país começou a crescer com o famoso milagre econômico de 68, mas aspecto político foi um cumprimento de desastre, além de outros fatos com a dívida externa que simplesmente dobrou, o salário mínimo perdeu 50% do poder de compra e a saúde e a educação foram marginalizadas. Para vocês terem uma ideia, a dívida externa era de cerca de 100 bilhões de dólares, metade do PIB da época. Além da alta inflação, fazendo o país entrar numa crise prolongada, não se pode dizer que não houve um certo crescimento durante alguns anos da ditadura militar. No entanto, não é possível valorizar o crescimento do PIB brasileiro sem levar a uma consideração de impactos das medidas adotadas pelo regime, aumento da desigualdade social, repressão de opositores e cansaço direto políticos. A partir daqui, eu parei o vídeo aqui porque vai ficar muito longo, então esse vídeo vai ficar de 2 partes. Eu não vou postar uma parte, depois parte 2. Eu vou fazer os 2 vídeos e postar tudo de uma vez só. Mas já como aqui no TikTok não é permitido isso, então aqui no TikTok infelizmente vai ter que ser parte 1 e parte 2. No YouTube, o vídeo vai ficar longo e completo. Então, aqui no TikTok vai ter a parte 1 e parte 2. No YouTube vai ser parte 1 e parte 1, parte 1 e parte 2 juntas, sem alteração. Então, se você gostou dessa parte, deixa aqui nos comentários do TikTok e até a parte 2.
Caramba, Brasil, você que é um país pacífico passou por tudo isso? Eu estou surpreso e fiquei mais surpreso ainda ao saber que os Estados Unidos apoiou tudo isso. Como é que você conseguiu aguentar tudo isso, sendo um país tão pacífico hoje em dia? Concordo com você, Alemanha. Até eu fiquei surpreso ao saber que os Estados Unidos apoiou a ditadura do Brasil e saber que o Brasil é um país pacífico e teve que passar por tudo isso. E nós aqui pensando que os Estados Unidos nunca apoiariam uma ditadura, mas afinal eu e você estávamos errados. Blá 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 blá, apoiar a ditadura do Brasil, blá 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 blá. Parece que eu virei mesmo a atenção, centro de atenção de vocês. Eu já falei, eu só apoiei para impedir que o comunismo avançasse. Eu não apoiei porque eu quis. Afinal, os Estados Unidos da América sempre têm decisões corretas neste mundo, e todas elas foram totalmente aceitas a vocês. Obrigado, Portugal e Alemanha, por sentirem pena de mim, mas é a vida, né? Todo país pacífico tem um lado sombrio. Agora, essa questão dos Estados Unidos é mais fácil ignorar. Estados Unidos sendo Estados Unidos, não é não? Bom, agora voltando para o assunto, um dos principais acontecimentos da época ter uma sexta-feira sangrenta foi assim que ficou conhecida a repressão a um protesto no dia 21 de junho de 1968, no Rio de Janeiro, que teria deixado 28 mortos, dezenas de feridos e mais de 1.000 prisões, de acordo com o Centro de Documentação da História Contemporânea da Fundação de Getúlio Vargas. Esse evento vai motivar 5 dias depois a famosa passeata dos 100 mil, um manifesto que reuniu artistas, intelectuais e formados de opinião, todos na rua contra a ditadura militar, que também foi respondida com firmeza e repressão, e só aumentando. Mas também não podemos deixar de falar só de um lado. Também tem um dos principais episódios da resistência armada, sendo o primeiro planejado pela organização de esquerda Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, onde lançaram um carro-bomba com cerca de 20 a 50 quilos de dinamite contra o portão de um quartel em São Paulo, matando um soldado e deixando outros feridos. Posteriormente, vários integrantes da VPR foram presos ou mortos. Outro fato foi ocorrido em outubro de 68, onde o capitão do exército americano que estava aqui no Brasil foi fuzilado, também pela VPR, dentro do seu carro ao sair de casa, gerando a intensa perseguição aos grupos de esquerda pelos órgãos de repressão da ditadura, resultando em prisões e torturas, inclusive de inocentes como o caso de Catarina e João Antônio Abiessabe. Com isso, percebemos que os dois extremos estavam errados, tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, e não podemos defender nenhum dos dois. Além disso, dois órgãos de repressão se destacaram entre eles: o Departamento de Ordem Política Social, DOPS, sendo o principal órgão que atuou na prisão e a tortura de opositores durante a Era Vargas. Como eu disse para vocês, que não foi uma coisa do dia a dia para o outro. Durante a ditadura militar, é claro que o Departamento de Operações e de Informações, a DOI, que prendia e era responsável por extrair informações dos presos através de interrogatórios, quase sempre com métodos de tortura, além do Centro de Operações de Defesa Interna, CODI, que processava todas as informações escolhidas nos interrogatórios para mapear grupos de oposição, além de decidir quais grupos seriam o alvo das próximas operações. Esses dois últimos órgãos foram o DOI e o CODI. Isso tudo obedecia a uma doutrina extremamente rigorosa, que considerava toda qualquer pessoa como suspeita de ser inimigo do governo, resultando em várias vítimas inocentes e na famosa lista dos desaparecimentos, onde a Comissão Nacional de Verdade confirmou 434 mortes e desaparecidos políticos que tiveram seus corpos ocultados, 210 desses nomes constados como desaparecidos. Especialistas indicam que o número de vítimas fatais pode ter sido ainda maior. Se considerarmos camponeses e indígenas na certidão de óbito destes, sempre era a mesma história, ou causas naturais ou suicídio, e isso tudo foi a ser corrigido em 2025, para vocês verem que tem uma ideia do quão recente é a ditadura militar, porque se formos parar para pensar, até hoje temos algumas consequências delas no nosso país. Você acha que está ruim o suficiente? Você achou errado. É claro que tem que piorar. Agora vai sugerir uma das coisas mais desumanas. Já aproveitadas pelo regime, o ato institucional número 5 AI-5 entrou em vigor.
Em uma sexta-feira 13, em dezembro de 68, agora o governo podia fazer literalmente qualquer coisa que eles quisessem, e não precisavam mais de um mandato para prender qualquer pessoa poderia ser presa. E você não tem direito de se defender. É simples assim. Imagine você andando tranquilamente pela rua e de repente a política ou o exército desconfiassem de você, eles podiam te abordar. Vão chegar até agredindo, de prender sem nem te ouvir, de torturar e no final você não poderia sair dali vivo para evitar que você conte o que aconteceu para os outros. Ou seja, se você estava sendo perseguido pelo governo, mesmo sem motivo nenhum, o único jeito de se safar era fugir do país. E olha lá, até 69, mais de 12 atos institucionais foram publicados, totalizando 17, sempre aumentando cada vez mais o poder do governo. Até que fim o Costa Silva saiu do poder, sem dúvidas os 2 anos mais longos e impiedosos, mas mesmo sem ele, a operação vai continuar. Aliás, ainda não está nem perto de acabar, infelizmente. Saindo Costa Silva, entra o Emílio Garrastazu Médici, em 30 de outubro de 69, e que vai ficar até 74. E preste atenção, o seu governo ficou conhecido como Anos de Chumbo, e o nome não é à toa. Lembra de Costa Silva? Imagina ele, só que pior. Lhes apresento Médici. Essa época também vai apresentar o ápice do milagre econômico. Mais importante relembrarmos o que eu tinha dito antes, que na verdade não foi algo tão milagroso. Claro que vai ser grandes projetos ligados à infraestrutura nacional e também energética. O Brasil vai ganhar a Copa, mas a custo de quê? Da perseguição política, censura e atuação do DOI e o CODI, sem intensificar mais ainda com torturas absurdamente desumanas. Além disso, a censura à imprensa também aumentou consequentemente a qualquer coisinha que o governo não gostava era censurada, assim também como as poesias, cartas, livros. Em decorrer disso, vários protestos começaram a ocorrer, não de forma direta, mas principalmente na música, com Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e entre outros, recomendando demais que pesquisem pelas suas músicas, sendo as principais Cálice, Apesar de Você, Alegria, alegria, é proibido proibir, aquele abraço e por aí vai. Todas vão contar a realidade e época através de um jogo de palavras. Algumas eram muito óbvias e mesmo assim deixando passar. Mas uma hora ou outra eles ligavam na burrada que fizeram em deixar a letra passar e muitos infelizmente eram exilados do país. Os conflitos durante o governo de Médici foram aumentando cada vez mais, tendo como principal exemplo a guerrilha do Araguaia, que não entraremos tantos detalhes, mas foi um verdadeiro massacre. 15 de março de 74, temos Marechal Ernesto Geisel como novo presidente. A partir daqui, o pior já tinha passado e o Brasil conseguia sentir um cheiro superficial de liberdade, mas continuava sendo uma ditadura. Geisel tinha como chefe da Casa Civil o general Golbery, do Couto e Silva, fundamental na articulada do projeto de abertura política, mas que ainda era lenta e gradual. Agora lembra da crise que aconteceu depois do milagre econômico que eu falei? Pois é a hora e agora. Geisel vai pagar o Brasil todo ferrado por causa disso, com a inflação lá em cima. Ao mesmo tempo que Golbery tentou acalmar um pouco a ditadura, Ernesto Geisel era extremamente autoritário. Então, se as coisas não acontecessem do jeito que ele queria, acabou o pouco de democracia que o brasileiro tinha. Vamos agora ter um olhar mais amplo. Vamos olhar para o mundo, não só nos países onde tinham ditaduras, inclusive aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. O número de protestos era reivindicação aos direitos humanos, aumentam absurdamente praticamente todo dia, um protesto diferente. Dito isso, os Estados Unidos foi obrigado a parar de apoiar ditaduras contra o comunismo. Consequentemente, quem tiver que reduzir os ânimos aqui no Brasil foram os militares. Diversos líderes de órgãos políticos como o CDOI e o CODI e generais do Exército são tirados de função. Será que estamos no caminho de uma redemocratização? Até estávamos no caminho, mas agora nem os senadores são eleitos pelo povo, mas sim escolhidos pelo presidente. Apesar disso, ele foi sim muito importante com algumas ações por sua parte, como, por exemplo, acabar com todos os atos institucionais
que apresentam violações à Constituição e a demissão de seu ministro do Exército, Silvio Frota, que queria assumir depois dele e voltar com a repressão total. Em outras palavras, esse pensamento não seria muito mais tolerado, e as coisas finalmente estão começando a andar, sendo esse o último presidente militar que vamos ter. Graças a Deus. 15 de março de 79, e o Brasil está mais perto do que nunca de conhecer a palavra democracia novamente. Com a ascensão de João Figueiredo, que vai ficar até 85 e vai acabar de vez com esse regime tão sombrio, um de seus primeiros atos foi conceder a anistia a todos aqueles condenados como criminosos políticos, reintegrados na sociedade. Diversas pessoas que foram exiladas começaram a voltar, mas é lógico que o exército não vai gostar nada disso e vai responder com violência e mais violência, na tentativa de resolver tudo com as próprias mãos. Outra grande mudança de João Figueiredo é que agora demais partidos, além da Arena e MDB, poderiam ser criados. Vários movimentos populares, por isso ganhou muitos destaque, além da reativação de partidos que já existiam antes. 15 de janeiro de 85, a ditadura finalmente tem o seu fim, com Tancredo Neves para presidente da República, ainda pelo Congresso, não pela população, já sendo um grande marco na história, já que não era mais um militar. Tancredo Neves nunca assumiu de fato, já que foi internado e depois morreu. Quem assume é José Sarney e assim começa a nova república, período que vivemos até hoje. É promulgada uma nova Constituição, a Constituição de 88, e a primeira eleição direta para presidente, depois desses anos de muita confusão, foi em 15 de novembro de 88. E senhoras e senhores, esta aula está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta aula e conseguiram compreender o quão importante é a história do nosso país, o Brasil. E também queremos que vocês não cometam erros. Tudo que vocês foram ver de história, pesquisem, estudem, para não falar baboseiras e não comentar coisas que nunca aconteceram. E como eu falei no começo do vídeo, todas as informações que eu e meu roteirista passou para vocês foram pesquisadas em roteiros, canais especializados, Google, informações de livros, tudo. Então esta aula vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima grande história. Falou!